Estamos entrevistando para o trabalho de filosofia da arte um jovem artista, se assim podemos dizer, Frei Bruno Dias de Deus. Frei Bruno Dias de Deus, paz e bem. Paz e bem. Eu fico muito contente com essa participação, com esse chamado do Frei Walter a participar, a falar sobre um pouquinho da minha perspectiva sobre a arte. Não é uma perspectiva assim maravilhosa, é uma perspectiva que está em crescimento ainda. Eu estou experimentando a arte. Então, Frei Bruno, a gente gostaria de saber um pouco da sua formação, um pouco da sua vida, né? Vida religiosa também, né? Saciando um pouco da curiosidade, mas também como que se desencadeou a sua formação artística. Se puder partilhar um pouco conosco. Frei Bruno, eu não tenho muita história. Eu tenho 22 anos, nasci no dia 31 de julho do ano 2000, na cidade de Taboão da Serra. Taboão da Serra eu sempre contextualizo ela como próxima capital, São Paulo, né? Então eu nasci nessa cidade e passei grande parte da minha vida aqui, não é tanto, né? 15 anos nessa cidade e depois eu entrei no seminário, lá com os meus 15 anos, em 2016, e persevero até hoje na vida conventual, na vida franciscana. A arte para mim, desde pequenininho, eu ficava rabiscando, né? Minha mãe queria me ensinar a escrever, mas eu não tinha paciência para escrever, então eu ficava rabiscando, ficava desenhando, e a família sempre me incentivou muito, né? Meus tios, meus primos falavam que gostavam do meu desenho. Talvez seja aquela coisa de iludir a criança, né? Ela precisa de uma ocupação, senão ela destrói a casa. E eu comecei a gostar muito, mas lá para os meus 10 anos eu comecei a me afastar um pouco. Já não desenhava tanto, né? Eu fazia muito... Quando é aniversário, né? As crianças geralmente fazem uma coisa bem artesanal para o pai e para a mãe, mesmo que não seja na escola, né? E eu fazia isso também. Eu desenhava a minha família, a pessoa que estava fazendo aniversário, e entregava. Mas com o passar do tempo, a arte foi deixando de ter lugar na minha vida, né? E eu descobri novamente ela, lá nos meus 19 anos, que ela me ajudou muito no processo terapêutico na minha vida. Então eu descobri o valor da arte, mas dentro de um outro contexto, dentro da liturgia. E você descobrindo esse novo contexto que seria a arte, né? A gente viu que vários filósofos, pensadores, artistas definem a arte a partir da sua perspectiva, a partir da sua experiência. E como você, para você, né, você definiria a arte? Primeiramente, a arte, para mim, ela é uma coisa encarnada. Ela não é só um movimento avulso, ela precisa de uma pessoa, né? E geralmente essas pessoas que são artistas, que têm um talento artístico, são pessoas sensíveis. Não quer dizer que ela seja melhor ou pior do que pessoas que não são sensíveis, apenas ela tem essa característica. E essa sensibilidade, para mim, dentro da arte, a arte então seria um movimento. Um movimento assim destruidor, um movimento criador, um movimento de renovação da nossa perspectiva de mundo. Então, nesse sentido, a arte se atrela a outros movimentos, como o movimento da fé, o movimento do afeto, o movimento existencial, de você buscar um sentido para a sua vida. Acho que tudo isso são formas que essa força destruidora, essa força criativa tem de transformar o nosso horizonte. Então, uma vida que não é artística, para mim é uma vida muito bitolada, né? É uma vida que você só tem uma perspectiva, um único campo de visão, um único interesse. E você não consegue ver que aquele seu ponto de observação, ele é mínimo comparado ao todo, comparado às outras facetas que o objeto, a coisa pode manifestar. Então, para mim, arte, além de ser esse movimento assim intenso de criação e destruição, é um movimento também de muita dedicação, de muito empenho, de fazer com excelência, de fazer bem alguma coisa, com essa sensibilidade, né? Então, a pessoa que cozinha muito bem, né? Aquela pessoa que sabe o que está fazendo, aquela pessoa que tem interesse naquilo, aquela pessoa que se dedica, que cozinha com amor, né? E faz toda a diferença. Aquilo é arte, né? Então, um poema, aquele que escreve um poema, que coloca seu horizonte de vida naquilo, as suas questões existenciais, né? Ou um fato, como, por exemplo, uma música, né? Aquilo para mim é arte. E aquele que vai interpretar depois é uma tarefa muito difícil de transformar de novo aquilo em arte viva. Uma coisa estática, né? Então, a arte para mim é muito existencial. Então, se eu criar uma escultura, por exemplo, aquilo para mim, ela tem que trazer essa qualidade de vida, né? Então,
Você faz uma coisa que basicamente começa de um arrebatamento. É uma intuição que você tem, né? Então aquilo pode se transformar, aquilo pode ser outra coisa, aquilo está na sua mente, mas não está nada concreto. Conforme você vai se engajando, você vai entrando naquela coisa, se deixando absorver por aquela intuição, por aquela sensação, você cria. Ou talvez até aquela coisa te cria, né? Porque quando você para, né? Quando ela já está, vigendo, né? Quando ela já está existindo, você já não é mais o mesmo. Né? Você vê que, nossa, agora consegui tal coisa, né? Consegui uma outra perspectiva. Então, para mim, a arte tem a ver com isso, né? Com movimento, com interesse, com sensibilidade, com qualidade de vida. Isso tudo cria, né, o artístico. Você falou da questão da liturgia, da religião, e olhando as suas obras, né, depois veremos, você desenha peças que poderíamos dizer talvez uma arte sacra. A gente sabe que no decorrer da história, principalmente no apogeu da Idade Média, Renascença, olhando até para os nossos próprios conventos, as nossas próprias igrejas, pensava-se numa construção em algo que contextualizava toda uma obra de arte, né? Tinha todo um significado, uma experiência do povo. Hoje, olhando para as nossas igrejas, olhando para muitos lugares, a gente só vê, às vezes, uma caixa branca, sem algo que remeta para alguma coisa, né? Trazendo o exemplo da Basílica de Aparecida, que tem toda uma contextualização hoje artística. Você vê todas aquelas obras de Cláudio Pastro, toda aquela fachada que está sendo revestida com as páginas da Bíblia, né? Como que você percebe isso a partir da sua perspectiva de obra de arte, a partir daquilo que você produz, que você desenha, que você cria? Como que você relaciona isso tudo com a nova, não sei se poderíamos chamar de uma nova visão, mas como que poderia se dizer que a arte sacra se dá hoje, no dia a dia, nessa realidade? Ela tem dificuldades, né, de ser entendida hoje com o povo. O Concílio Vaticano II criou uma perspectiva que talvez a Igreja não compreendeu de uma maneira positiva e acabou, às vezes, destruindo até algumas obras de arte que se tinha, né? Então, como que você vê não sei se seria um recuperar, mas como, talvez, recriar a arte litúrgica, a arte sacra, a arte religiosa? Para mim, o único problema, ou senão o problema, ao menos aquilo que não seria uma situação, né, seria um problema de fato, é a qualidade de vida das comunidades cristãs. Então, à medida que você estabelece uma igreja, na verdade você está estabelecendo um corpo de pessoas que a consequência dessa comunidade de fé é você construir. Então, para mim, não está tanto assim na noção de beleza, na noção de como as pessoas podem ornar um ambiente, mas qual é a qualidade de vida que elas têm? Porque tudo aquilo que vai ser somatizado na construção de um projeto arquitetônico, assim, de uma igreja, na verdade fala daquilo que o povo vive. Então, quando o povo não se conhece, quando não estabelece esse senso de unidade, de comunidade, aí entra a decadência, antes mesmo da construção do ambiente, né? Então, o povo que não sabe da sua história, né? O povo, aqui estamos na cidade de Campo Largo, né? Campo Largo, porcelana, né? Então, as igrejas, pela porcelana fazer tão grande presença na vida das pessoas, ela poderia ser usada no ambiente litúrgico. Então, por exemplo, como azulejos, que vai ornamentar o ambiente. Agora, a arte sacra em si, ela não vai trabalhar só a questão de ornamentação. Ela vai querer trazer o mistério de Deus presente. Então isso não significa que quando você está fazendo uma pintura, que você está retratando Deus, retratando a vida de Cristo, retratando o Espírito Santo, o que ele faz no movimento da igreja, ressaltando a vida de alguns santos. Não se trata em ressaltar enquanto representação, mas trazer aquela intensidade de vida. Então quando você está fazendo Deus, quando você olha uma imagem que remete a Deus, na verdade ela não está remetendo, ela está trazendo Deus para próximo do seu povo. Então a arte sacra, ela trabalha com mistério, não representação de mistério. Ela contém o mistério ali na sua forma mais básica. Por isso que quando entrou o barroco, o rococó, eles começaram uma decadência
Eles acentuaram uma decadência que estava tendo na produção artística sacra. Porque a arte sacra, ela não se preocupa em fazer o ser humano como ele é realmente, ela não quer ser realista. Ela quer trazer um mistério. E a linguagem do mistério é o simbolismo. Quanto mais você atrela a realidade, mais você pode perder aquela dimensão simbólica. Então, o pão e vinho deixa já até de ser um símbolo do povo. Né? Então, nessa perspectiva, podemos trazer, então, as obras de Cláudio Castro, no qual ele, olhando quando vem aquela... onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Você vê toda uma representação de mulheres e de pessoas na Bíblia, e que não são representadas de forma mais semelhante possível à pessoa, né? Mas são traços, às vezes, que remetem... Com um traço, ele descreve todo o corpo daquela pessoa, né? Então, nesse sentido, seria a arte sacra. Exatamente, porque a linguagem do mistério é o simbolismo. Então, quando você atrela a sua arte, né, aquilo que está nascendo em você, ao simbolismo, que é repleto de significado, que as pessoas vão estabelecendo, você cria uma comunicação com elas. Então, você não precisa de carregar a imagem. O simples traço já denota tudo aquilo que você quer trazer, né? Eu costumo pensar, né? Se eu fosse retratar, por exemplo, São Francisco, ele não seria bonito como ele era nas igrejas. Mas ele não era tão Ele belo não assim. era. Se eu fosse tentar ser bem encarnado assim, então tá, como ele era, eu vou retratar, as pessoas acho que teriam mais medo do que teria devoção. Então, para mim, a arte, enquanto a arte sacra, ela é esse convite e esse mergulho que a comunidade cristã, naquele ambiente, e outras pessoas que podem ser turistas, visitar, elas vão ter. Então, quando você olha a Aparecida, né, então, tipo, aquele nicho dela, você consegue ver um panorama grande de uma história de um povo que está sendo retratado, um povo que foi escravo, um povo que teve participações femininas, que a gente não ressalta tanto isso, de um povo que era peregrino, que teve que muitas vezes encontrar Deus na sorte, na ausência de sorte, no infortúnio, né? Ou quando ele conseguia pescar de novo a reconquista de alguma coisa como sorte, que a gente vai atrelar à ação de Deus. Então é uma história contada. Então uma história que agora, inclusive lá, as paredes falam sobre a fauna, a flora, o povo pescador, a cúpula, tudo. Ele vai querer culminar nessa história daquele povo vivo, que é a consequência que aquele povo faz, aqueles peregrinos, é criar uma igreja, um local de peregrinação. Porque antes, eles sentem que o mistério já estava ali. Então a edificação da igreja é apenas uma consequência. A arte, ela gera vida nas pessoas. Ela gera esse movimento de destruição de certos princípios para reconstruir novos. Ou renovar da esperança, por exemplo, a um povo pescador que é pobre numa situação escravocrata que está no Brasil. Então, nisso, a arte parece que é Deus vindo ao encontro do seu povo e resgatando ele de novo. Então, tipo, a arte, ela é igual... Beleza é Bet Elzah. Né? Bet Elzah é a casa onde Deus habita. Então, a casa onde habita aquilo que é grandioso, que até uma própria casa não pode conter. Essa é a noção de beleza que a gente tem que carregar. Né? É aquela coisa que surpreende, renova e destrói, para fazer de novo surgir vida. E você que é um jovem artista, né, que está no aprendizado, está no caminho, está se construindo, que mensagem você teria, né, para deixar aqueles que de alguma maneira sentem algum encantamento, que procuram desenhar, procuram cultivar esse apreço pela arte, acho que não somente pelo desenho, mas também pela música, pela escultura, pela, como você disse, a culinária, tantas outras artes que a gente tem. Que mensagem você deixaria para esses jovens artistas que estão se descobrindo, que estão passando por esse processo que você passou ou está passando, enfim? Para mim, acho que a primeira coisa vale o autoconhecimento. Quando a gente fala de arte, a gente não fala só de aprender técnicas, aprender a execução de certas tonalidades de cores, aprender combinações, né, composições. A gente está falando de algo que é natural, que em algum momento está já no ser humano. Ele vai descobrir isso. Pode ser que demore anos, mas à medida que você vai encontrando em si coisas naturais, como tendência à musicalidade,
tendência à ornamentação, tendência a ter noção de cores, tendência a construir composições, a construir cenários, tendência a querer falar, a conseguir se expressar. Isso já é todo o trabalho que você precisa, você já tem toda a matéria-prima para começar a arte, porque a arte é vida, a arte é coisa encarnada em nós. Então, esse processo de autoconhecimento, esse processo de conseguir encontrar na sua natureza a sensibilidade necessária para a criação, é aquilo que precisa ser escavado, aquilo que precisa ser exercitado, tonificado, né? Aquilo que precisa ganhar qualificação, selo de vida, né? Então, só depois disso é que vai surgir de fato a obra feita, a obra concreta. Mas esse processo de se conhecer já é aquele processo que te lança a diversas perspectivas, a diversos horizontes que a arte chama. A arte não é estática, a arte se expande pela Terra. E a gente só apenas encontrar o nosso espaço em que a gente consegue comunicá-la. Então, primeiro, a coisa que eu acho mais exigente da arte é essa. Primeiro, conhecer a sua natureza para depois trabalhar com a natureza artística. Ela é uma consequência do modo de vida. Eu desejo a cada jovem artista, né, como eu, que estou descobrindo ainda um monte de coisa, esse desejo de aprender, de exercitar, mas antes de tudo, de se conhecer, de saber do que você é composto para depois compor outros seres, né? E agora, inspirado na Marília Gabriela, um bate-bola rápido. Uma palavra e você tenta falar o mais resumido possível a primeira coisa que vem. Deus. Deus, paixão. Arte. Intensidade. Fé. Uma mordaça. É muito isso. Música. Música é ouvido. Um artista. Pasto, caldo de pasto. E por fim, São Francisco. São Francisco. Nossa, São Francisco é fé. É interesse. E agora, de Bruno para Bruno, o que você diz? De Bruno para Bruno, você mesmo. Ai, meu Deus. É que é dois Bruno, mas é Bruno para Bruno. De Bruno para Bruno, eu desejo para mim muita intensidade, muita tonificação, muito empenho. Porque para mim é um mundo que se abre. Eu estou apenas engatinhando. Tudo está nascendo agora. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempo que se dedicou, né, a partilhar um pouco da sua experiência, um pouco daquilo que você está aprendendo. Como você disse, você está assim, se construindo nessa caminhada. E que não perca de vista aquilo que você sempre buscou, né? Desde o postulantado que acompanha, sempre procurou desenhar, sempre procurou não só desenhar, mas a partir da arte se autoconhecer. A partir da arte, daquilo que você desenhava, criar os seus sonhos, criar aquele mundo, né? Como diz talvez Betânia, vivendo seu delírio. E nesse delírio você se conhecer como ser humano, né? Como um frade, como alguém que busca, de fato, caminhar e viver os ensinamentos de Francisco, viver o Evangelho. E isso você traduz na arte, na sua obra de arte que leva as pessoas. Então, muito obrigado e agora vamos apreciar, então, né, na sala de aula,